ministro do STF e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, André Mendonça, agora, neste exato momento, acabou de destruir todos os planos do Lula. Acabou com os planos do Lula. E esta notícia, gente, devastou o Palácio do Planalto, a esquerda, o PT. O desespero tomou conta do Lula neste exato momento. Esta bomba eu vou trazer nos mínimos detalhes nesse boletim. Claro, além dessa, gente, outras várias informações. Vou já começar aqui dando início com as informações para o vídeo não ficar muito longo, fazendo daquele jeitinho que eu sei que vocês gostam. Mas não esquece, de se inscrever aqui embaixo no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui embaixo no canal da Fabi. Rimou, né? Gostei dessa rima. Se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha o máximo possível que vocês puderem. Dando início, Brasil rebaixa a relação com a Argentina depois de Milei chamar Lula de ladrão pela terceira vez. Claro, o Lula ficou muito magoado, ficou furioso, ficou revoltado. E agora, o Brasil rebaixou a relação com a Argentina. Eu imagino que o Javier Milei deve estar no banheiro, em posição fetal, se borrando de medo do Lula. Eu imagino. Claro que lá não deixaram passar batido, gente. Vejam só o que uma senadora da Argentina acabou de fazer com Lula. Senadora argentina diz que Brasil precisa parar de se fazer de vítima e relembra a visita de Lula a Kirchner. Troca onde está Brasil ali, troca por Lula. Fica mais legal. Senadora argentina diz que Lula precisa parar de se fazer de vítima e relembra a visita do Lula à corrupta, condenada por corrupção, Cristina Kirchner. Nossa, gente, o Lula podia dormir sem essa hoje, né? Tá aqui, gente, é essa aqui, A ex-ministra da Segurança da gestão do presidente argentino Javier Milei e atual senadora Patrícia Bullrich disse nesta quarta-feira que o Brasil, ou seja, o Lula, precisa parar de fazer mimimi. Um dia após o governo Lula, da Silva, ter rebaixado as relações entre os dois países. Ou seja, num dia, o Brasil, sob a gestão do Lula, rebaixou a Argentina. Então, no dia seguinte, ela foi lá e... Lula, para de mimimi. Você estava aqui passando mão na cabeça da corrupta Cristina Kirchner aqui no Brasil. Em post no X, Bullrich relembrou a visita que Lula fez à ex-presidente peronista Cristina Kirchner no ano passado, quando esta já cumpria prisão domiciliar por uma condenação de corrupção. Ela disse o seguinte lá na sua postagem: em 3 de julho de 2025, o presidente Lula visitou a presidiária Cristina Kirchner na sua casa-prisão para lhe oferecer apoio político. A Argentina não reagiu com um gesto diplomático, pois os interesses dos estados prevalecem sobre as atividades políticas de governos em exercício. Lamentavelmente, parece que o Brasil, ou seja, que o Lula, está escolhendo um caminho diferente, disse a senadora. Na terça-feira, o governo brasileiro determinou que seu embaixador em Buenos Aires, Júlio Bitelli, não retornará à Argentina e que as relações entre os dois países serão rebaixadas. A representação por encarregado de negócios após as seguidas declarações de Milei, chamando Lula de ladrão nas últimas semanas. O que ela está dizendo aqui é mais ou menos assim. O que a pessoa... o que o Javier Milei diz não pode impactar, não pode ter conflito entre os países, Entre Brasil. O que o Javier Milei fala sobre o Lula tem que ficar entre ali, pessoas físicas, Entre Lula e Javier Milei. Não pode atingir a questão diplomática, ou seja, os países, não pode prejudicar o país inteiro. O Lula, em meias palavras, o Lula não pode ferrar e lascar com o Brasil com relação à Argentina, porque ele não gostou de ser xingado de ladrão, chamado de ladrão e de corrupto. Ou seja, o Lula lá, na sua torre, de presidente da República,
ficou furioso, né? Ele não gostou. O Javier Milei veio aqui destruir o Lula. Chamou o Lula de ladrão, de corrupto, né? Lá também na Argentina concedeu entrevistas, mais vezes chamando o Lula de ladrão, de corrupto. Aí o Lula não gostou, aí ele vai prejudicar o Brasil. Não pode isso. Não pode isso, segundo aí a senadora da Argentina, que detonou e destruiu. Ou seja, ela disse o seguinte, ó, se a gente fosse pagar na mesma moeda, a gente teria feito a mesma coisa, cortado relações com o Brasil, quando o Lula veio aqui visitar a corrupta, condenada por corrupção, a Cristina Kirchner. E o que é que a Argentina fez, que o governo argentino fez? Não fez nada contra o Brasil. Agora com o Lula tem que ser diferente, é mimimi. Resumindo, Lula, para de mimimi, porque você não é essa Madre Teresa de Calcutá que você tenta mostrar aí para os líderes mundiais. Destruiu o Lula. Essa mulher detonou o Lula. E agora, gente, não para, não. Eu falo para vocês que a Globo, que o Lula esqueceu do Pix da Globo. Gente, tá? Além de ser exposto, humilhados, Lula e o Lulinha, no Jornal Nacional, aqui na Globo, na Globo Lixo, ou quer dizer, na Globo News, o Lulinha e o Lula também foram expostos, detonados e humilhados. A situação do filho do Lula está tão complicada, vê aqui, ó, que nem a TV Lully se atreve a defender. Nem a Globo passou pano. Situação do filho do Lula está cada vez pior. Assistam, gente. Um ético-moral. E aí tá feito o estrago, né? É um strike, de fato. O outro é policial-criminal. Esse ainda a ser confirmado. Mas há indícios, e tanto há indícios, que houve autorização de não um, mas de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal para abertura de inquéritos envolvendo suspeita, seja de tráfico de influência, seja de advocacia administrativa e, portanto, 2 crimes previstos no Código Penal, independentemente do sucesso do empreendimento, né? O sucesso do empreendimento levaria a outras dimensões. Abuso do poder econômico, corrupção, desvio de recursos, lavagem de dinheiro, quer dizer, aí a gente pode estar até esbarrando em outros eixos de investigação. Mas na origem já há justificativa e isso é muito ruim para o governo, é muito ruim para quem efetivamente não teve consciência dos seus papéis institucionais e buscaram uma situação constrangedora do ponto de vista ético-moral e possivelmente criminal, e é o que os inquéritos vão determinar. Gente, tá? A jornalista aqui da Globo News reafirmando aquilo que eu disse ontem aqui no canal para vocês, gente, tá? Para chegar a um ponto de 2 ministros, tá? Não só um, não foi só o André Mendonça, Flávio Dino também. Lembrem-se que o Flávio Dino foi indicado pelo Lula. Então, eu imagino que para o ministro Flávio Dino também autorizar a 3ª investigação contra o Lulinha é porque a Polícia Federal descobriu algo muito cabeludo. Eu imagino que a Polícia Federal deve ter descoberto um caroço muito grande nesse angu. E eu acho que nas próximas horas e nos próximos dias vai vir coisa muito pior sobre o Lulinha, gente, tá? Escreva o que eu tô dizendo para vocês. Se chegou ao ponto do ministro Flávio Dino autorizar essa 3ª investigação contra o Lulinha, é porque tem coisa muito cabeluda contra o Lulinha. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vocês estão gostando aí dessa novela, gente, tá? Do Lulinha? Corrupção, tráfico de influência, tanto crime aqui, né, que pode ser imputado contra o Lulinha, que eu perdi até as contas que ela acabou de mencionar aqui nesse vídeo. É muito crime, hein? A situação tá feia mesmo pro Lula. Mas se tá feia. E agora, gente, deixa eu trazer aqui uma notícia bombástica que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Agora é oficial. Flávio Bolsonaro decidiu quem vai ser o seu vice-presidente da República. E ele escolheu nada mais, nada menos que... Vou colocar o vídeo aqui na tela para vocês. E ele escolheu nada mais, nada menos que
Alfredo Gaspar, gente. Então, ele escolheu o terror de Lulinha como vice, que é o Alfredo Gaspar, tá? Que inclusive até o layout que eles estão colocando nas redes sociais. O Flávio Bolsonaro escolheu o terror do Lula e do Lulinha com relação à CPMI do INSS. A escolha foi feita, gente. Agora é oficial. Vejam só as falas do Flávio Bolsonaro, a justificativa, por que ele escolheu o Alfredo Gaspar. E eu acho que o Lula não deve ter gostado dessa escolha. E o motivo o próprio Flávio vai revelar para vocês. Vejam só. E a pessoa que vai estar com a gente aqui nessa caminhada é uma pessoa que eu aprendi a admirar. Todos vocês aqui aprenderam a admirar pela coragem, pela honestidade, pela sua história em frente à segurança pública. Alguém que já foi promotor de justiça, chefe de Ministério Público do seu estado. Alguém que enfrentou e defendeu os nossos aposentados na CPMI do INSS. Alguém que pediu a prisão do Lulinha porque tinha culpa no cartório. Que é alguém que representa o Nordeste de fato, que a gente vai levar prosperidade para o Nordeste, vai levar saúde para o Nordeste, vai levar infraestrutura para o Nordeste. Vai ser o maior programa de dignidade que o Nordeste já viu, com essa pessoa ao meu lado. E a pessoa que tem que ser o meu vice, é aquele vice que não volta para a cena do crime e dá mão do criminoso. Então eu tenho muita honra de anunciar aqui Alfredo Gaspar. Presidente, nosso vice aqui. Nosso futuro vice-presidente do Brasil, Alfredo Gaspar. Tá aí, o presidente Valdemar Costa Neto também confirma a escolha. Flávio Bolsonaro acabou de confirmar a escolha, então, vice-presidente da chapa com Flávio Bolsonaro. A escolha foi o Alfredo Gaspar. E aí, gente? Quero saber a opinião de cada um de vocês que estão do outro lado me assistindo. Vocês acham que foi uma boa escolha? Uma péssima escolha? Coloque aqui, eu quero saber a opinião de vocês. Ou vocês acham que tinha nomes melhores? Não, Fabiana, eu acho que essa escolha foi perfeita, porque ele foi muito combativo na CPMI do INSS, expôs o Lula, expôs a família do Lula, os companheiros do Lula, inclusive pediu a prisão do Lulinha. E aí, gente, vocês concordam? Vocês gostaram da escolha? Coloque aqui embaixo a opinião de todos vocês. E agora, gente, André Mendonça, o terrivelmente evangélico, acabou com os planos de Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, com isso aqui, com essa decisão que o André Mendonça acabou de tomar, ele destruiu o Lula sem dó e nem piedade, né? Destruiu os planos do Lula e ficar gastando o nosso dinheiro aí à torta e à direita para fazer campanha. Mendonça, gente, tá? André Mendonça, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cobra dados do governo Lula sobre gastos com publicidade para verificar se valores obedecem o teto, para ver se o Lula não está cometendo mais um crime eleitoral, além daquele de pedir votos, né, pro Jacques Wagner, pro Rui Costa, pro Jerônimo lá na Bahia. Tá aqui, gente, o ministro André Mendonça, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, deu 10 dias para que o governo Lula apresente os gastos com publicidade realizados no primeiro semestre deste ano. A intenção é verificar se os gastos obedecem o teto estipulado por lei. A decisão atendeu parcialmente uma representação feita pela campanha do senador Flávio Bolsonaro. O PL, que patrocina a candidatura do filho do ex-presidente, acionou a corte questionando gastos do governo com publicidade institucional no primeiro semestre deste ano. A desconfiança que ele está gastando mais do que a lei permite.
A legenda também havia pedido que o TSE cancelasse empenhos, autorização para gasto por parte do governo federal para solicitação, né? Foi negada por Mendonça. O ministro ainda ressaltou que a decisão não tem juízo definitivo sobre as irregularidades dos gastos. Ao analisar o caso, Mendonça destacou que a lei das eleições estabelece um limite de gastos com publicidade que o governo pode fazer no primeiro semestre de um ano de eleição. Nessa linha, para conferir se o limite foi respeitado, precisa saber quais foram os valores gastos pelo governo neste ano, nos 3 anos anteriores, apontou. Tá aí, gente, tá? Ministro André Mendonça partiu para cima do Lula. Mendonça manda o governo Lula abrir dados de gastos com publicidade. Resumindo para vocês, gente, tá? Neste pleito eleitoral, ao contrário do que foi em 2022, o Lula não vai ter vida fácil. No pleito eleitoral anterior, quem estava lá no TSE era o ministro, o Alexandre de Moraes, mandando e desmandando, né? Inclusive, muitos aliados do Bolsonaro acusavam, né, o Alexandre de Moraes de tomar decisões que favoreciam o Lula. Dessa vez, a vida do Lula tá bem difícil, né, no Tribunal Superior Eleitoral. Muitos pedidos aí não autorizados pelo Cássio Nunes Marques, né? Muitos pedidos não autorizados pelo ministro André Mendonça. Se fosse Alexandre de Moraes no TSE, acho que a coisa seria bem diferente, né? Mas, porém, entretanto, todavia, é o Cássio Nunes Marques e o Mendonça que está no TSE. Para desespero de Luiz Inácio Lula da Silva, não é Moraes que está no TSE. Resumindo para vocês, o Lula tá ferrado e lascado com os indicados do Bolsonaro capitaneando, né, o TSE neste ano de 2026. O homem não vai ter vida fácil, como aconteceu lá em 2022. Se é que vocês me entendem. Deixa eu trazer o Eduardo Bolsonaro confirmando uma bomba contra Luiz Inácio Lula da Silva, que veio direto do governo Donald Trump. E falta de aviso não foi. O Lula dobrou a aposta e vai pagar muito caro. Assistam que vocês vão entender. Meus amigos, isso é muito grave. Os Estados Unidos... Meus amigos, isso é muito grave. Os Estados Unidos acabou de revogar o visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos. Isso ocorre depois de Lula não conceder o visto a diplomatas americanos que queriam ir ao Brasil, conversar com as autoridades brasileiras e falar, sim, sobre o processo eleitoral brasileiro, tal qual fizeram oficiais do governo Biden e tal qual o mundo inteiro faz em todas as eleições em países que se dizem democráticos. No entanto, sob a mesa ainda está a indicação de Dani Pérez, o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa da Flórida, que Trump indicou para ser embaixador do Brasil. Lula está escalando um atrito proposital contra o governo Trump, porque ele acredita que isso vai fazer bem para ele nas eleições. Começou com a tarifa que o Lula desejou, e o próprio Marco Rubio falou que o Lula não fez nada para evitá-las, também disse a mesma coisa o representante comercial dos Estados Unidos, e agora Lula também provoca a administração Trump ao não conceder esse visto para esses oficiais americanos. Porque antes, quando eles cancelaram, né, o do Darren Beatty, eles disseram que era porque o Darren Beatty queria visitar o Jair Bolsonaro. E agora? Agora ficou complicado do Lula querer enrolar o resto da população brasileira. E aos que falam que isso daí é uma questão de soberania, tarifa americana, etc., essas pessoas se mantêm em silêncio quando a China, que é a nossa principal parceira comercial atualmente, tarifa o Brasil com tarifas mais pesadas do que as americanas. Então, meus caros, não é uma questão de soberania, é uma questão eleitoreira, um pênalti que o Lula está cavando. E o posicionamento não só dos Estados Unidos com Trump, da Argentina com Milei, mas de todo mundo livre, é que só há uma esperança para o Brasil. É Flávio Bolsonaro, agora em outubro. Um abraço, fique com Deus. Tá aí, gente, é a única esperança, sem a menor sombra de dúvida. É o Lula cavando um pênalti atrás do outro, né, gente, tá? Lula, nitidamente, está aí comprando briga, né, atacando, criticando Donald Trump. Esse é o que o Lula mais... Isso porque é o governo do amor. Imagina se fosse o governo do ódio. E claro que isso, né,
custaria muito caro e falta de aviso não foi. O Lula foi avisado que o Donald Trump, o governo americano, mais precisamente Donald Trump, não gosta de ser contrariado. Aí o Lula vai lá, dobra a aposta, e o que é que aconteceu? Donald Trump foi lá, revogou o visto, né, da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, mandando um duríssimo recado para Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos, continuando aqui, já separei muita coisa para atualizar vocês. E agora, gente, eu fiquei de queixo caído. Ontem eu disse para vocês que eu não tenho costume de assistir o Jornal Nacional, mas eu disse para vocês que eu ia assistir porque eu queria ver se o Jornal Nacional iria expor o Lulinha, o filho do Lula. E o Jornal Nacional não só expôs, como explodiu mais uma bomba contra o Lulinha. Eu acho que o Lula esqueceu do Pix da Globo, gente, porque a Globo, o Jornal Nacional, César Tralli e o jornalista filho lá da Mira Leitão, a voz é dele que vocês vão ouvir, soltou mais uma bomba contra o Lulinha. Eu imagino o seguinte, gente, o Lula, se assistir esse vídeo aqui do Lulinha, né, da Globo detonando e destruindo o Lulinha, o Lulão vai ter um infarto. Veja o que a Globo... Corre aqui, Lula! Vem ver o que a Globo fez com seu filhinho. Veja aqui. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um inquérito contra o filho mais velho do presidente Lula por suspeita de corrupção e tráfico de influência. É o terceiro inquérito aberto no STF contra Lulinha em uma semana. As outras duas investigações, autorizadas pelo ministro André Mendonça, apuram a atuação do filho do presidente no Ministério da Saúde e na Dataprev. A Polícia Federal também vai investigar repasses feitos pela empresária Roberta Luxinger, amiga de Lulinha, ao ex-chefe de gabinete do presidente, conhecido como Marcola. A nova investigação, aberta a pedido da Polícia Federal, vai apurar se Fábio Luiz Lula da Silva e um grupo de pessoas teriam negócios supostamente ilícitos em áreas do governo federal. A suspeita é de tráfico de influência, corrupção e possível favorecimento de interesses privados em órgãos federais. Um dos citados é Marco Aurélio Santana Ribeiro. Marcola, como é conhecido, foi chefe de gabinete da presidência até 2 semanas atrás. Ele deixou o cargo para trabalhar na campanha de Lula à reeleição. O nome dele apareceu nas investigações durante a análise do celular da empresária Roberta Luxinger, amiga de Lulinha, que teve negócios com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. O aparelho foi apreendido no fim do ano passado durante a Operação Sem Desconto, que investiga fraudes no INSS. Ao analisar o material, a polícia descobriu pagamentos de Roberta Luxinger para Marcola, que confirmou os repasses. Esse material também está em outro inquérito que investiga Lulinha, aberto na semana passada pelo ministro André Mendonça, sobre suspeitas de tráfico de influência no Ministério da Saúde e no gabinete da presidência em favor do Careca do INSS. Um dos objetivos do lobista, de acordo com investigadores, seria conseguir um contrato no ministério para fornecer medicamentos feitos à base de cannabis. Em depoimento à PF, Roberta Luxinger confirmou ter apresentado o Careca do INSS ao filho do presidente. Lulinha chegou a viajar com o lobista para Portugal, com passagem e hospedagem pagas por ele, para conhecer uma fábrica de cannabis. Lulinha também é alvo de uma terceira investigação autorizada pelo ministro André Mendonça, que apura se ele atuou para favorecer empresários junto à Dataprev, estatal responsável pelas bases de dados da Previdência Social e outros programas sociais. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva diz que vai esclarecer eventuais dúvidas sobre a atividade pessoal e profissional dele. E afirmou que Lulinha vai provar que não tem relação direta ou indireta com qualquer irregularidade. A defesa de Roberta Luxinger disse que vai trabalhar nos autos na certeza de que tudo será esclarecido. O Supremo... eles são sempre uns anjinhos, né? São sempre inocentes, né? Eu me lembro dessas falas, né, dos advogados, daqueles corruptos da Lava Jato. Juravam veemente que não, estão sendo injustiçados, nunca aconteceu propina, nunca aconteceu corrupção. Aí depois começaram, né, as delações, as provas foram surgindo e era uma vergonha atrás da outra, né? Pouca vergonha, que tanto de corrupto da Lava Jato, né? Eu sou inocente, vamos provar nossa inocência nos autos e blá blá blá. E a Polícia Federal soltando uma prova atrás da outra de corrupção, de roubalheira, de fraude, de mensalão, de Lava Jato, de petrolão e tudo mais, né? E agora a gente está assistindo o mesmo filme
de novo. Só que agora com o filho do Lula. Lá na Lava Jato era o Lula. Agora o modus operandi mudou. Agora é o filho do Lula. Ou seja, parece que o filho aprendeu muito bem com o chefe Mor, né? Tal pai, tal filho, gente. Ou seja, se a Globo revelou esta bomba contra o Lulinha, é porque a coisa, a gente pode ter certeza absoluta, é muito pior do que a gente imagina. Chegar ao ponto de passar na Globo quase 3 minutos dentro do Jornal Nacional. Vocês têm noção da bomba que isso aqui é para o governo Lula? Porque, vejam bem por que isso aqui é bomba para o Lula. Porque os esquerdistas assistem isso aqui. Os esquerdistas, os eleitores do Lula assistem isso aqui. Assistem Globo, é Globo News, é Jornal Nacional, é Fantástico. É isso que eles assistem. Agora pense como é que tá a cabeça desse povo esquerdista, eleitor do Lula, ao descobrir que tem 3 inquéritos abertos agora em uma semana contra o Lulinha. Filho do Lulão, aquele preso por corrupção. Nossa, até rimou, né? Lulão preso por corrupção na época da Lava Jato. Ou seja, a chapa esquentou pro lado do Lulinha e do Lula.